Paz, igreja, boa noite. Pode sentar aí, por favor. Vocês estão bem? Aleluia. Esse glória a Deus tem parente aí, não? Abre a sua Bíblia. Vocês estão aí ou estão acordando ainda? Não teve a janta ainda, né, gente? Abra a sua Bíblia. João capítulo 5. Vamos ler os versículos de 1 a 9. É um texto que a gente conhece muito bem. João 5, de 1 a 9. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos. Diga assim, uma multidão de enfermos. Assim, um monte de gente dodói. Fala, gente, um monte de gente dodói. Parece uma igreja que eu conheço. Não é o Mevan, fica tranquilo. Esperando o movimento da água. Pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Eu duvido você ter coragem de olhar para quem está do teu lado e perguntar para ela assim: há quanto tempo você está doente? Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Pergunta para quem está do seu lado agora: você gostaria de ser curado? É curado de quê? Talvez você vai ficar dodói com a mensagem de hoje. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Irmão, toda vez que eu vejo essa passagem eu fico com raiva desse cara, porque eu sou muito objetivo. A resposta, você quer ser curado, para mim é sim ou não. Aí ele: não consigo, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus, eu acho que na mesma paciência que eu, falou para ele: irmão, levanta, pega sua maca e anda, tá bom? No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Diga assim comigo: igreja, centro de destino. Não, mas com força. Igreja, centro de destino. Fala assim: eu estou no lugar certo, onde Deus vai apontar o meu destino. Amém? Irmão, esse texto é só um pano de fundo para aquilo que a gente vai falar. É só uma base, é só o alicerce. Jesus, ele está num lugar chamado Tanque de Betesda. Ali tem muitos enfermos, cegos, paralíticos, coxos, todos eles esperando um só movimento de água para que eles possam ser curados. Dentre eles tem um homem que está ali há 38 anos. Diga: 38 anos. Quem aqui tem 38 anos? Exato, 38 anos. 38 anos. Você imagina o que é ficar 38 anos doente? É tempo, hein? Ontem eu conversava com os amigos, e nós lembrando do passado sombrio da cidade que eu moro, em Castilho. Acho que aqui em Andradina, não sei se continua ou não, mas lá por muito tempo teve muita briga de bairros. O cara saía do bairro lá do norte para ir matar gente do lado do sul, e por conta de droga, coisas, sabe? E a gente lembrando dessas situações, e a gente lembrou que tem um conhecido nosso que ele está preso há 16 anos por um homicídio. E eu fiquei pensando, cara, 16 anos. E aí eu fiz um roteiro do que eu vivi em 16 anos. E eu falei: quanta coisa eu teria perdido se eu estivesse nesse lugar. E quanta coisa esse cara perdeu por estar nesse lugar.
E quantas coisas as pessoas perdem por não acessarem o ambiente de cura o quanto antes dentro da igreja. Aí Jesus vê o cara e pergunta, ele faz uma pergunta que parece ser óbvia, mas como a gente sempre fala, não é tão óbvia assim. Você quer ser curado? Você vê que não é tão óbvio, porque aquele cara, em vez de ele responder sim ou não, ele quer argumentar. Eu não tenho ninguém que me jogue no tanque quando a água se agita, está todo mundo na minha frente. É um homem vitimista. É um homem que está se colocando num lugar de que ninguém quer ajudar ele, quando na verdade ele está diante do único que pode ajudá-lo. E às vezes a gente está passando por esses ambientes onde o único que pode te sustentar, te ajudar, está aqui agora. E a gente perde esse momento, é uma expressão que a Bruna sempre usa, a gente perde o time. Deus está presente, Deus conosco, amém? Só que essa pergunta que parece óbvia, ela a resposta em si ela não é tão óbvia assim, porque nem todo doente quer ser curado. Nem todo doente quer ser curado. E eu vi um vídeo semana passada que talvez explica muito bem isso. Eu não sei se era algo combinado ou não, mas que faz muito sentido. Uma pessoa parou uma outra na rua, um repórter parou uma outra pessoa na rua e perguntou: você trabalha? Não. E como é que é o seu sustento? E essa pessoa respondeu: olha, eu recebo 3 auxílios do governo, bolsa isso, bolsa aquilo outro. Mas você tem algum problema de saúde? Não. Na sua casa tem alguém com problema de saúde? Não. E por quê? Por que você não trabalha? Eu falo, porque não compensa, porque o auxílio que o governo me dá, eu não preciso trabalhar. Ou seja, se Jesus chega diante desse cara e pergunta para ele: você quer um trabalho? Ele vai falar o quê? Não. E quantas pessoas nós não temos assim, irmão, dentro da igreja, que não querem a cura, porque já se acostumaram com a doença, já se acostumaram com a enfermidade. E qual que é o problema da enfermidade? É que você não produz e as pessoas que estão ao seu redor são infectadas também com isso. Aquele homem já estava há tanto tempo naquela situação que talvez ele já tivesse acostumado com aquela realidade. Ele responde falando das suas limitações: não tenho ninguém que me coloque no tanque, não expressando uma fé. Jesus não está apenas tratando essa doença física, mas ele está confrontando a mentalidade, a dependência, a disposição de querer um ambiente de cura. Então assim, eu preciso querer, preciso, mas eu preciso ter uma disposição também, porque o próximo passo é: levanta, pega a tua maca e anda. Ou seja, abandona suas desculpas e vai produzir, vai dar frutos. Então vai exigir da gente decisão, vai exigir fé, vai exigir uma disposição para poder mudar. Aquele homem foi imediatamente curado. Uau, que incrível, não? Só que eu quero tentar nessa noite fazer com que nós ajustemos a nossa percepção com relação à igreja. Quantos aqui já ouviram falar que a igreja é um hospital, uma enfermaria, né? Não que ela não seja, mas qual que é o problema? O problema é que quando a gente considera a igreja como um hospital, a gente quer estar sempre doente nesse hospital. Irmão, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Aqui, o hospital você vai lá e volta para casa. Você vai lá, pega a receita, volta para casa e tchau e benção. Quem gosta de ficar doente fisicamente aqui falando? Quem gosta de estar no hospital toda hora? Ninguém gosta. Ninguém gosta, é horrível. Só que tem gente que faz da igreja um eterno hospital. E antes que alguém me entenda errado, a igreja é sim um ambiente de cura. Tá? Esse ambiente aqui é maravilhoso, um ambiente onde o corpo cura o corpo. Isso é incrível, só na igreja você vai ver isso. O problema é quando a gente transforma a igreja em um hospital permanente. E aí tem gente que entrou na UTI e nunca mais saiu. Nunca mais saiu, tá lá. É aqui que eu me sinto muito bem. Não, irmão, não é aqui, não. Não é aqui. Diga assim: igreja é o centro de destino. É o lugar onde você entende quem você é, você discerne onde você deve funcionar e você descobre também quais guerras Deus te chamou para guerrear. Não é para qualquer batalha que Deus te chamou, tem guerras específicas. Tem guerras específicas. A igreja, além de tratar feridos, ela também vai ativar e liberar destino de filhos que estão dispostos a fluir.
É uma mensagem muito pontual, irmãos, para esse ano de discipulado da gente, amém? Primeiro ponto, eu gosto de trabalhar com alguns pontos, é o perigo de viver como herdeiro, mas andar como escravo. Tem gente dentro da igreja que já foi em diversas conferências, em diversos cultos proféticos, em diversos, movimentos, já recebeu várias e várias palavras proféticas, só que passam-se os anos e ela continua expulsando os mesmos demônios, lidando com os mesmos pecados, vivendo com os mesmos ciclos, travando e sendo travado nas mesmas áreas. O que é isso? É alguém que está doente há 38 anos. Acha que está curado, mas não está. Eu tenho algumas palavras que o Senhor tem falado comigo esse ano, e uma delas é impossível discipular alguém que não nasceu de novo. Não é que é difícil, é impossível. E quantas pessoas dentro do ambiente religioso nós não temos assim, que acham que estão curadas, mas não estão. Elas falam bonito, eu sou filho de Deus, mas na verdade não conseguiu acessar esse lugar de paternidade, porque vive carente e precisa de cura. Não acessou aquilo que Deus prometeu. E não é porque Deus mudou de ideia, é porque as escrituras dizem, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então o problema não está no céu, o problema está no nosso posicionamento. Somos nós quem precisamos nos posicionar da forma correta. E sabe o que aconteceu e o que acontece com muitos? Muitos deixaram de ser participantes e passaram a ser contempladores da promessa. E pior ainda, consumidores de conteúdo. A gente vem para a igreja para consumir conteúdo e não para ter a nossa vida transformada. Muitos vão sair daqui ainda doentes essa noite, porque veio só consumir conteúdo, veio só bater ponto. Acho que era melhor o pastor Marcos hoje, né? É gente que ouve, irmãos, é gente que se emociona, mas não é gente que está disposto a queimar as carroças. Não é gente que está disposto a pegar a maca e andar. Sabe? Não é gente que decide viver o que Deus realmente falou. E aí, a dor já virou minha, a ansiedade já é minha, a depressão já é minha, a angústia já é minha, a solitude já é minha, é tudo meu. Quando as escrituras dizem que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente está tomando coisa que não é nossa. E aí, o apóstolo Paulo precisa falar aos Gálatas, né? O herdeiro enquanto menino, nada difere do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ou seja, enquanto a gente estiver nesse lugar de imaturidade, a gente vai viver como se não tivéssemos nada. E a gente vê os outros crescendo, vê os outros rompendo, avançando, mas a gente não está disposto a abrir mão daquilo que eles abriram mão. Uma das coisas é, cara, eu não quero ficar mais doente, decidi ser curado. Isso fala de imaturidade. Imaturidade não é a ausência de promessas que trava a sua vida. É a ausência de maturidade para sustentar o que Deus já liberou. E Deus está chamando a igreja para avançar, amém? 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, pensava como menino, só que agora eu me tornei homem. Eu me tornei maduro, eu estou deixando as coisas de menino. Ou seja, por um instante nós precisamos ser honestos diante de Deus. Quantas promessas você já recebeu, mas não sustentou ainda com maturidade? Quantas vezes o Cristo chegou até mim, até você e falou assim: cara, eu quero te curar, você está disposto de verdade a ser curado? Aí às vezes ele até curou, só que a gente pegou a maca e começou a deitar nela de novo, porque era tão bom ficar aqui recebendo esmolas, porque era tão bom ficar aqui esperando o agito de águas. Cara, o Cristo já te curou. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Por que a gente está querendo voltar de novo ao tempo de escravidão? Já foi. Esqueça as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para algo que é novo. Sim ou não?
E eu queria que você me entendesse, irmãos, que isso aqui, eu não quero que soe como uma palavra que te gere culpa. Na verdade, o intuito aqui é que te gere entendimento, nos gere entendimento e reconhecimento. Talvez a nossa oração precisa ser: Senhor, eu cresci muito em informação, só que eu não cresci na mesma proporcionalidade em responsabilidade. Eu quero mudar isso agora, eu quero ser responsável com aquilo que o Senhor já me instruiu. Já parou para pensar que muitas vezes nós oramos errado? E aí quando a gente ora errado, eu entendo o que o apóstolo Paulo fala, quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É do tipo assim: Deus, ele está falando asneira agora, deixa eu começar a interceder, porque ele não sabe o que ele está falando. Então deixa eu começar a interceder, porque senão... Porque a gente ora errado, sim ou não? Cara, quando a gente está mal, a gente está triste, a gente está decepcionado, a gente começa a falar coisas que você fala: meu Deus. Quando você cai na consciência, você fala: meu Deus, o que eu falei? Tomara que Deus não tenha ouvido. Quem nunca orou assim antes de dormir, cansado: Deus abençoa meus pecados, amém. Estava cansado, é nessa hora que o Espírito Santo fala assim: não, Deus, não ouve isso aí não, só abençoa a noite dele, deixa ele dormir. Irmão, enquanto a igreja ela for vista apenas como um lugar para suprir as nossas necessidades, nós vamos continuar formando consumidores de conteúdo gospel. A igreja não está aqui para suprir as suas necessidades. O reino de Deus é formado por homens e mulheres provedores, que entenderam o propósito e estão espalhando o reino de Deus por todo canto da terra. Irmão, aqui é um lugar de soldado sendo alistado para ir para o campo de batalha. Porque enquanto nós formos apenas consumidores de conteúdo, pode se fechar as igrejas. A gente está só buscando entretenimento. E entretenimento por entretenimento, você vai no teatro, você vai no cinema, você vai no shopping, você vai num ambiente de stand-up e pronto, já supriu a sua necessidade almática. Agora os homens espirituais, mulheres espirituais estão pensando nas coisas espirituais. Amém? Segundo ponto, eu quero falar que da enfermaria a gente precisa ir para a guerra. Esse é o nosso chamado à maturidade. Quando a gente entende o que a igreja é de verdade, ela para de ser o nosso lugar de conforto e passa a ser o nosso ambiente de envio. E é bom estar no ambiente de conforto, irmão, mas tem uma responsabilidade. Deus está nos enviando e tem muita autoridade de Deus para a gente responder e arcar nesses dias. A gente precisa em pessoas, cristãos justos, homens justos, mulheres justas, não crentes, mas homens e mulheres justos, em ambientes da área da segurança, da saúde, da educação, do lazer, do entretenimento, das mídias. Homens e mulheres responsáveis. Mas enquanto a gente estiver tratando a igreja apenas como um lugar de conforto, a gente não vai entender isso, a gente não vai assimilar isso. Aí é essa hora que Deus faz a pergunta que a gente não quer ouvir. E qual que pergunta é essa? Você quer mesmo ser curado? A tua casa quer mesmo ser curada? Você está mesmo disposto a ser curado para poder pegar essa maca, esse amuleto e falar: não vou mais depender dela, agora eu vou precisar ir e seguir meu rumo? Será que a gente está mesmo disposto a isso? Porque quem quer ser curado de verdade tem que sair da enfermaria. E quando eu saio da enfermaria, eu vou para onde? Para o campo de batalha. E aí no campo de batalha, duas coisas podem acontecer: ou você morre, ou você volta para a enfermaria novamente. Só que agora você volta com marcas, porque quem carrega propósito também carrega marcas. Eu prefiro voltar com marcas. E eu volto para a enfermaria para quê? Para poder eu ser tratado, recuperar minhas energias, minha força e voltar para o campo de batalha. Porque eu não posso deixar você sozinho no campo de batalha, eu preciso estar com você. E eu preciso de você. E o reino de Deus conta com você.
Bom, pensa bem, Deus não poderia fazer tudo sozinho. Sim ou não? O Elias acabou de pregar sobre dízimos e oferta, e a gente cai na besteira de achar que Deus está precisando de dinheiro. É só a gente olhar para o Deus que criou todas as coisas. As perguntas que Deus faz para Jó, se eu não me engano, no capítulo 39, tem ecoado na minha mente esses dias. Onde você estava, Jó, quando eu criei tal coisa? Onde você estava quando eu fiz tal coisa? Onde você estava quando eu criei o firmamento disso? Onde você estava quando eu criei os animais? Onde você estava? Onde nós estávamos? Nenhum de nós sabe onde nós estávamos. E desde a eternidade Ele é Deus. Desde a eternidade. Então, se Ele quisesse, Ele poderia fazer o que Ele quiser a qualquer hora, a qualquer momento. Mas Ele dá a graça de nós participarmos daquilo que Ele está fazendo. E aqui eu falo a cunho de nível pastoral. E talvez nós tenhamos mais pastores aqui no meio, tenhamos pastores assistindo. Mas pensa também que você é um pastor da sua casa, mas especialmente os pastores que pregam, que ministram nos púlpitos, nos altares aí, nas plataformas. A gente não, tem uma parte de pastores que tem caído num erro muito grave, muito grande. Pastores que têm se tornado produtores de conteúdo gospel. Mas só tem pastores produtores de conteúdo gospel porque tem membros de igreja, pseudo-ovelhas consumidoras de conteúdo gospel. E, irmão, o pastor não foi chamado para te entreter. O mestre, o apóstolo, o evangelista não foram chamados para entreter a igreja. Foram chamados para dar fundamento, para equipar o corpo de Cristo. Porque nós estamos numa guerra. E não dá para ficar na enfermaria para sempre. Não dá para ficar na enfermaria para sempre. E qual que é o problema de gente que é consumidora de conteúdo? O problema é que isso está adoecendo os nossos púlpitos. E aí eu falo como igreja geral. Isso adoece os púlpitos. E aí a gente tem muita gente, a igreja passa a ter muita gente curiosa, mas pouca gente com fome. E Deus não está interessado em pessoas curiosas. Deus está interessado em pessoas com fome, com sede. Pessoas com fome e com sede estão dispostas a mudar a realidade lá fora. Irmãos, que o Deus faça como que a oração de Davi volte para os nossos lábios. Devolva-nos, ó Deus, a alegria da tua salvação. Que o Senhor nos devolva a fome pela presença dEle. Que o Senhor nos devolva a sede pela presença dEle. Que o Senhor nos devolva a fome e a sede por vidas, por almas. Como terceiro ponto, eu quero falar sobre o acesso à presença, que é um privilégio que exige responsabilidade. O Salmo 73, não precisa colocar o pessoal da mídia não, mas o Salmo 73 é um salmo de Asaf. E o Asaf, ele começa falando que o Senhor é bom. Bom é o Senhor para o povo de Israel. Só que o versículo 2 ele fala assim: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram e eu quase caí. E aí no versículo 3 ele fala: quase caí porque eu tive inveja quando comecei a olhar para os ímpios. Ele quase caiu porque ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. Só que eu quero que nós fiquemos com o versículo 1. Ele diz: bom é o Senhor. E no decorrer do salmo, que eu salvo engano são 24 versículos, do versículo 3 ao versículo 16, ele está fazendo a comparação da vida dele com a dos ímpios. E os ímpios estão crescendo, estão prosperando. Só que no versículo 17 ele diz: até que eu entrei no teu santuário. E quando eu entrei no teu santuário, aí eu pude ver o destino deles. Entenda, nada mudou. O ímpio continuou sendo mal. Você vai pegar o contexto do Salmo 73. O ímpio está até zombando de Deus. Continua, o cara que sonega impostos, está lá sonegando impostos. O cara que mente continua mentindo. O cara que rouba continua roubando. O ímpio continua fazendo as coisas erradas. Só que detalhe, Asaf, você vai olhar as escrituras, e o texto de 1 Crônicas está rico sobre as qualificações de Asaf. Asaf, ele era músico, ele era compositor, ele era profeta, ele era líder da adoração no templo, e ainda ele servia diante da Arca da Aliança. Ele servia no lugar santo.
Ele tinha acesso a esse lugar, só que detalhe, é no versículo 17 que ele fala assim: até que entrei no teu santuário. Ou seja, esse cara que devia estar lá, onde é que ele estava? Esse cara, Asaf, aponta para a gente. Porque quando nós entramos no lugar de comparação, é sinal que a gente está distante do santuário. Irmãos, vamos voltar para o santuário. No santuário nós não vamos ficar cegos. Deus não vai impedir da gente continuar enxergando os erros. A diferença é que agora a gente olha com a ótica dele. E Asaf fala assim: e aí agora eu estou podendo contemplar. O Senhor faz com que eles escorreguem nos seus próprios erros, seus próprios enganos. O texto vai continuar dizendo que Asaf fala o seguinte: quando eu achei que eu ia cair, o Senhor me sustentou pela mão direita. Irmão, eu quero que você entenda isso aqui. O que é a mão direita? A mão direita nossa, é a nossa mão direita. A mão direita nas escrituras, ela representa a nossa força, a nossa segurança, a nossa habilidade. É Asaf entendendo que essa mão da força, da segurança, da habilidade não serve para nada se Deus não estiver segurando ela. Irmão, e a gente está achando que Deus não está preocupado com a gente. Está sim. É por isso que nessa noite Ele está perguntando para você: você quer mesmo ser curado? Porque você só não caiu porque eu estou te segurando. No último versículo do Salmo 73, o Asaf fala o seguinte: bom é estar com o Senhor. Pode parecer semelhante, mas tem muita diferença. Uma coisa é eu dizer que o Senhor é bom, outra coisa é eu dizer que bom é estar com o Senhor. O Senhor é bom, eu prego, eu falo para você que o Senhor é bom. Você diz aleluia, glória a Deus, e eu falo: uau, preguei maravilhosamente bem, foi bom. Só que na hora da angústia, se eu não estiver com Ele, eu não vou conseguir falar que Ele é bom. Na hora da angústia eu preciso estar com Ele para provar, realmente, Deus é bom. E bom é estar com Ele. Bom é estar com Ele. Irmãos, esse lugar da presença, nós precisamos voltar para esse lugar. Porque pregar é maravilhoso, mas melhor ainda é poder estar nesse lugar e falar: olha, eu te falei que Deus é bom, né? Eu falei: mas vem cá comigo, eu estou com Ele. Bom é estar na presença dEle e permanecer na presença. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no teu santo lugar? Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. Deus está nos chamando para pureza nesses dias, irmãos. Deus está nos convocando para a pureza nesses dias. Só que a gente entra num ponto muito sério aqui. O encontro com Deus é muito antagônico. Por que é antagônico? Porque nós estamos falando de um Deus santo com homens e mulheres pecadores. Nós estamos falando de um Deus justo que está disposto a se relacionar com homens e mulheres que confundem justiça com vingança. É antagônico esse encontro nosso com Deus. E chega a ser perigoso. É tão perigoso que na antiga aliança, para esse encontro acontecer, devia ter um derramamento de sangue, um animal precisava morrer. E na nova aliança não mudou nada. O Cordeiro, o Cristo, precisou morrer para que eu e você tivéssemos esse acesso. Então, o que me faz ter acesso a esse Deus? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos dá a liberdade para poder acessar o coração de Deus. É o que dá a liberdade de poder dizer: antes eu era escravo, eu era inimigo, agora eu sou amigo de Deus, sou filho de Deus. Olha que presente maravilhoso. Mas se eu não tiver consciência disso, irmãos, esse encontro com Deus, da minha e da sua parte, pode acabar se tornando um problema. É o sangue de Jesus que vai sustentar esse encontro. Não é a nossa intenção, por mais boa e maravilhosa que ela seja. Não são as nossas emoções. Não é a nossa frequência na igreja. Não é o quanto eu sirvo na igreja. Não é porque eu sou pastor da igreja. Não é porque eu sou líder da igreja. Não é. É o sangue de Jesus que permite esse acesso ao Pai. E de certa forma, isso não deveria nos gerar medo, mas sim uma responsabilidade. Quem aqui... eu digo do jeito normal, né? Porque eu sei que tiveram algumas pessoas que não fizeram pelo jeito normal, mas aprendeu a dirigir só quando foi fazer as aulas na autoescola. Quem? Você não tinha medo de dirigir o carro? Sim ou não? Ninguém? Ah, bom. Tinha medo, irmão.
O cara falava, engata primeira. Você não sabia se pisava no freio, na embreagem, né? Vira para a esquerda, você dava a seta para a direita e virava o contrário. Carregava muito medo. Hoje eu te pergunto, você tem o mesmo medo que você tinha lá no começo? Não. Hoje você tem o quê? Responsabilidade. E o intuito de Deus nesse relacionamento que nós vamos ter com Ele não é medo, é responsabilidade. É um temor. Porque tudo nas Escrituras tem uma didática. E esse encontro com Deus tem uma didática. Eu preciso entender, tem um sangue. Tem um sangue que foi derramado entre mim e Deus, que não permite que eu considere esse encontro um encontro qualquer, um encontro casual. Por isso que a igreja é um centro de destino. Quando eu entendo o sangue de Cristo, eu entendo o propósito que eu carrego também. Hebreus capítulo 4, versículo 16, vai dizer que assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Ou seja, Deus também não está esperando que nós sejamos perfeitos, mas que nós tenhamos consciência que a presença dEle é capaz de nos fulminar. Mas também é uma presença que é capaz de nos agraciar com muito amor também. E aí, irmão, fica algumas perguntas para a gente refletir e talvez responder. Como está sendo nosso relacionamento com Deus? Como nós temos acessado esse lugar em Deus? E mais sério ainda, o que os nossos filhos estão aprendendo sobre o nosso relacionamento com Deus? Eu tenho pensado nesses dias que quem entende a responsabilidade geracional que carrega, muda uma chave assim, ó, muda, porque eu passo de viver para o hoje e eu começo a pensar na eternidade. O que os nossos filhos estão vendo do nosso relacionamento com Deus? Nossos filhos têm visto a gente orar, estudar, ler as escrituras, jejuar. Os nossos filhos têm visto a gente chorar, buscar a presença do Senhor. Os nossos filhos têm visto a nossa responsabilidade e o temor diante de um sangue que foi derramado. Eles estão aprendendo a chegar a Deus somente para pedir? Ou eles estão aprendendo a chegar a Deus diante de uma consciência que, se não fosse o Cristo, a porta não estaria aberta? Irmãos, a gente canta bonito, né? E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Cara, aconteceu de verdade isso. É por isso que hoje nós temos livre acesso a Deus. Só que nós não podemos tratar comum ou como comum aquilo que custou sangue. Nós não podemos banalizar esse acesso. Nós não podemos transformar a presença em rotina, em um compromisso do qual sou obrigado a fazer. Não, é um privilégio para nós. Nós precisamos orar: Senhor, me ensina de novo a temer a Tua presença. Eu quero falar sobre a presença que abençoa, mas também julga. E nesse ponto tem uma responsabilidade geracional. Quem já ouviu falar de Nadab e Abiú? Vocês lembram de quem que eles eram filhos? De Arão. Eu acho que é Levíticos 9, eu não lembro exatamente, ou Números 9, enfim. Mas a Bíblia fala que Deus estava dando as ordens, as diretrizes de como deveria ser o culto. Ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E Moisés e Arão estão trabalhando ali, Arão orientando toda a parte sacerdotal, toda a parte levítica ali, está orientando, está organizando tudo bonitinho, maravilhoso. E a Bíblia fala que de repente Deus veio com graça e foi um avivamento naquele culto. Só que no próximo capítulo, é assim, ó, acaba um capítulo, começa o outro. A Bíblia fala que Nadab e Abiú também resolveram apresentar um fogo. Só que a Bíblia chama de fogo estranho. E naquele mesmo instante, desceu o fogo de Deus e consumiu aqueles 2 meninos. Gente, nós estamos falando de um pai que acabara de passar por um culto cheio de avivamento,
e agora está vendo seus filhos serem consumidos porque foram desobedientes a Deus e resolveram produzir um fogo que Deus não queria que produzisse. E você quer saber de uma coisa? Eles eram sacerdotes consagrados e estavam no templo e ofereceram fogo estranho. Muitos de nós estaríamos nesse mesmo culto dando amém e glória a Deus. Porque tem muito pastor e muito líder com roupagem de grande sacerdote, mas oferecendo fogo estranho. Alguns deles a gente assiste na internet, bate palma e gostaria que estivesse pregando aqui. Fogo estranho, irmão. Cuidado. Quando eu olho para essa história, eu fico preocupado, porque Arão tinha acabado de ofertar um culto a Deus que Deus se agradou. Eu não sei quanto tempo passou, mas foi muito rápido, que você vai olhar nas escrituras de um capítulo para o outro. Nadab e Abiú estão oferecendo outro tipo de culto que não agrada a Deus. Cara, será que Arão não teve tempo de ensinar aos filhos dele como que era o culto que Deus se agradava? Será que nós não estamos tendo tempo para ensinar para os nossos filhos qual é o tipo de culto que Deus se agrada? Como que nós precisamos chegar até a presença dele? Você quer ver uma outra coisa? A arca de Deus, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos, diga 20 anos. 20 anos é tempo. Abinadab guardou a presença, honrou a presença, só que ele falhou em algo essencial também. Ele não ensinou seu filho a lidar com a presença. E quem que era o filho de Abinadab? Uzá. Você lembra que quando Davi está trazendo a arca de volta, os bois tropeçam e Uzá tenta pegar na arca e é fulminado ali? Abinadab, em 20 anos, não conseguiu ensinar para o filho como é que se conduzia à presença de Deus. Irmãos, e quantos de nós, há quanto tempo nós estamos tendo a oportunidade de ensinar a próxima geração como que se carrega a presença de Deus e não estamos fazendo isso? E aí você quer falar para mim que você está curado? Nós estamos muito doentes. Em contrapartida, a mesma arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. 3 meses. 3 meses. E a Bíblia fala que ele foi extremamente abençoado. Foram 3 meses que fizeram mais diferença do que 20 anos. Por quê? Porque havia entendimento, havia zelo pela presença. 3 meses com consciência valeram mais do que 20 anos com negligência. E aí, para nossa reflexão, talvez o maior peso dessa mensagem não esteja sobre mim, sobre você. Vai estar sobre a próxima geração. O que eles vão receber da gente? Você percebeu que nós estamos tendo a oportunidade, na nossa geração, na nossa estação, no nosso tempo, no nosso turno, de sermos curados de coisas que os nossos pais não ensinaram? Agora a pergunta que fica para nós é: de quais traumas os nossos filhos precisarão ser curados por conta da nossa negligência? Nós vamos passar o turno para eles doentes, enfermos, com a maca? Ou melhor, vamos passar a maca para eles? A igreja não é uma enfermaria eterna. A igreja é um lugar de destinos, de filhos que estão se tornando pais, que vão dar lugar para outros filhos que também se tornarão pais de destino. Essa responsabilidade é nossa, é totalmente nossa. Eu quero concluir. O que nós vamos entregar para a próxima geração é só a pergunta que eu e você precisamos refletir. O que nós vamos entregar para a próxima geração? Não é se eles terão acesso à presença, é como eles vão se comportar diante dela.
Porque a presença ela está palpável e está acessível para todos nós, porque o véu se rasgou. Agora, como nós vamos nos comportar diante da presença? Nós vamos nos comportar com temor, com zelo e mostrar isso aos nossos filhos? Ou nós vamos fazer os nossos cultos apenas ajuntamento, onde eu venho, você vem, a gente se cumprimenta e tchau e bênção, por exemplo. Mas e o culto da casa, e o culto do trabalho, e o culto da rua, e o culto da academia? Como é que está sendo esse culto? Como é que está sendo esse zelo com a presença nesses lugares? A igreja ela precisa se comportar da forma correta diante de Deus. Nós não podemos criar versões de acesso a Deus. Só existe uma forma, e a forma é pelo sangue de Jesus. Nós precisamos voltar para esse lugar. A igreja, repito, não é um hospital permanente, é um centro de destino. É um lugar onde há cura, é um lugar onde há alinhamento, é um lugar onde nós somos ativados e também é um lugar de envio. Só que só pode ser enviado quem é curado. E quem se permite ser curado. E eu repito aqui, não quero que seja uma palavra que você pense que nós estamos de alguma forma julgando. Nós não estamos julgando. Aqui é um ajudando o outro. É um querendo, porque assim, é 1000 vezes melhor para mim você estar curado, estar na linha de frente comigo, do que você estar doente e eu estar na linha de frente preocupado com você. Será que ele vai sarar? Será que amanhã vai estar comigo aqui no campo de batalha? Chega de viver na enfermaria. Chega de ser um consumidor. Nós precisamos nos comprometer. E chega de acessar a presença sem responsabilidade. Você pode ficar de pé? Essa é uma mensagem para a gente se render. E dizer, Senhor, eu preciso voltar, mas eu preciso voltar curado e com responsabilidade. Eu não quero só acesso, eu quero temor. A próxima geração, ela não pode só herdar a presença, que eu tenho certeza que é muita coisa, mas ela precisa também herdar temor da nossa parte. Temor para com Deus. Respeito com a presença. Porque a presença sem temor, assim como nós vimos com os filhos de Arão, ela vai produzir morte. Mas a presença com temor, ela vai dar destino. E nós somos uma casa de destinos. A igreja não é um hospital eterno. É só uma enfermaria que você passa, é curado e vai servir na missão. Fecha seus olhos, por gentileza. Pai, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos. Eu oro pedindo que o espírito de cura acesse-nos nessa hora. Que toda raiz de amargura, que toda raiz das desculpas, do vitimismo, nessa hora elas percam suas forças. Percam todas as suas forças. O Senhor não nos chamou para ficar na enfermaria. E aonde houver uma pessoa doente, e essa doença nós aplicamos ela às partes físicas, mas também às partes emocionais, espirituais. Pessoas que talvez precisem pedir perdão, liberar perdão. Pessoas que precisam se consertar, fazer alguns ajustes na sua rota, na sua forma de pensar, no seu raciocínio. E por isso estão travadas. Ah, Senhor, assim como o Senhor fez com a sogra de Pedro, entra nessa casa, entra nesse ambiente agora, cura. Porque uma igreja madura que produz destino vai fazer igual a mulher, a sogra de Pedro, vai levantar e começar a servir as pessoas. Nós oramos por isso, uma igreja madura que entende o teu propósito e passa a servir as pessoas com entendimento, não baseado nas emoções, não baseado nos achismos, não baseado nos traumas. Ah, você não sabe o que fez comigo. Nós não sabemos, mas Cristo está disposto a te curar agora, a transformar a tua vida agora, a tirar você desse lugar de vitimismo e colocar você como alguém que esteja na linha de frente de batalha. Senhor, nessa hora, com a tua graça, eu oro por isso.
pela libertação que acontece de dentro para fora. Como nós temos sido ministrados esses dias, tem muita coisa que está acontecendo de dentro para fora. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós oramos para que essa transformação que o Senhor começou, e a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra também é fiel para completá-la. Meu Deus, que ela aconteça de forma completa no nosso entendimento, na nossa alma, na nossa psique. Não deixa ninguém sair daqui carregando a marca frustrado, mas que carregue com a convicção: eu tive um encontro com Ele. Hoje foi o dia da minha cura. Hoje foi o dia da transformação da minha vida de forma radical. Hoje eu pude experimentar do toque de Jesus, aquilo que há tanto tempo eu esperava de homens. O Jesus me encontrou e me curou. Abra mão dos teus argumentos, abra mão das tuas respostas que não fazem sentido. A resposta precisa ser bem objetiva. Você quer ser curado? É sim ou é não? E o sim vai destravar tanta coisa na tua vida, vai destravar tanta coisa na tua história, na tua casa, na tua família. E crendo nisso, Senhor, nós já abençoamos o destino dessas famílias, dessas casas. Nós já declaramos uma estação nova, Deus. Uma estação de obediência e de frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que produzirão justiça, juízo. Que conduzirão pessoas a serem curadas também. Nós estamos acessando um lugar, Deus, onde o Teu exército é fortalecido, um discipulado correto, um discipulado saudável. Nós não queremos mais criar na igreja consumidores de conteúdo, Senhor. Nós queremos sermos atraídos para o Senhor e para o Senhor, debaixo de um temor santo, para a Tua presença com responsabilidade, Deus. Não queremos ofertar ao Senhor fogo estranho. Não queremos ofertar ao Senhor algo que não Te agrade e também algo que não nos custe. Espírito Santo, nos ajude nesses dias. Nos ajude nesses dias. Nos ajude nesses dias, Senhor. Nos ajude nesses dias, Senhor. Nos ajude nesse tempo. Nos ajude nesse tempo, Pai. Nós precisamos do Teu auxílio, nós reconhecemos. Como Asaf disse, melhor do que dizer que o Senhor é bom, bom é estar na Tua presença. Bom é contemplar o Senhor. Ah, Senhor. Bom é Te contemplar, estar contigo, Deus. Bom é contemplar a Tua presença. Contemple, feche seus olhos e contemple Ele. Ele está te curando. Deixa Ele tocar nessas áreas sensíveis da sua vida. Sim, deixa.
mais de Deus. Feche seus olhos por um momento. Uma pergunta que nós sempre fazemos. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de nessa noite voltar? Fala, eu preciso voltar, pastor, eu quero voltar. Se você está aqui, levante uma das suas mãos, nós gostaríamos de orar por você. Levanta bem alto se você está aqui. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu sou daqueles que dizia que Deus era bom, mas hoje eu estou entendendo que na verdade bom é estar com Ele. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, levanta uma das tuas mãos, a gente gostaria de orar por você. Tem alguém? É sério? É sério? Ah, Pai. Tem mais alguém? Mais alguém que gostaria de ou voltar ou entregar sua vida a Jesus? Se você está aqui, levante uma das suas mãos. Pai, por este homem que levantou a mão. A
tua igreja celebra. Senhor, escreve o nome dele do livro da vida. Apaga os pecados, Senhor Deus. Ele reconheça que agora é uma nova história, um novo rumo. Nós recebemos como igreja mais esse irmão em Cristo Jesus. O nosso coração é grato, o nosso coração celebra por isso, papai. Ah, Deus, eu celebro ao Senhor pelas curas que o Senhor gerou essa noite. Eu celebro ao Senhor pela movimentação santa que o Senhor está fazendo dentro de nós, Deus. Eu sei que alguns não estão nem entendendo o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo porque vai ecoar na eternidade. Nós não fazemos parte de uma igreja patética, Jesus. A nossa igreja é profética, ela é apostólica, ela dá sentido às pessoas, ela dá destino às pessoas, Senhor. Ah, Deus. Nós não estamos brincando aquilo que nós estamos fazendo. Tem uma responsabilidade muito grande sobre as nossas costas, Senhor Deus. Mas nós decidimos queimar as carroças. Nós decidimos ouvir a sua voz que um dia nos curou. Nós decidimos pegar a maca e andar, Jesus. Nós carregamos marcas. Mas essas marcas são sinais de que nós estamos com a tua presença. Nós estamos num propósito. Você pode adorar um pouco mais o Senhor, irmãos. Continue adorando um pouco o Senhor. Continue louvando o nome dEle. Continue engrandecendo o nome dEle. Ah, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos.
Está feliz? A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aqui nós podemos fazer uma bagunça santa agora aqui ou não? Aleluia. Deus é bom, moço. Aleluia. Eu queria só fazer mais um pedido. Os pedidos que você vê no grupo da igreja, algum membro pedir para você orar, eu queria te pedir com muito amor. Se você falar que vai orar, ore mesmo. Ore como se fosse da tua família que estivesse pedindo aquela oração. Porque eu tenho certeza que quando a pessoa coloca lá e você fala que vai orar, ela não está contando só com uma oração assim, ó, Deus abençoa aquela vida, amém. Não, ela está contando que você vai orar mesmo, você vai comprar essa guerra. Mas somente pessoas curadas podem estar na linha de batalha para interceder por alguém. Então, se você for entrar nessa guerra, ore com fervor mesmo. Amém? Irmão, obrigado pela tua paciência, por ter estado conosco essa noite. Eu penso que tem dias, tem cultos que é melhor não vir. Esse seria um desses, mas você veio, então você tem... Você é responsável. Nós somos responsáveis por aquilo que nós somos ministrados. Amém? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado. Nós abençoamos a vida dos nossos pastores, pastor Marcos, pastora Joyce, as crianças. Que tudo vá bem, que tudo vá bem, que tudo vá bem sobre a vida deles. Que tudo vá bem. Assim como o óleo que escorre sobre a barba do profeta, nós oramos para que os nossos pastores estejam bem, para que a tua igreja vá bem também. Nós abençoamos, ó Deus, cada um aqui que representa a sua casa, o seu lar, cada um que está assistindo pela internet. Oramos para que esta palavra não se perca. Não se perca, que ela ganhe vida dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos um restante de semana carregado da tua presença e com responsabilidade e consciência de que se não fosse o sangue, nós não teríamos esse acesso. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo seja sobre cada família aqui representada. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.